Olá a todos, bem-vindos a mais uma história de fé. Hoje eu quero compartilhar uma parte da história de uma mulher conhecida na Bíblia como a mulher sunamita. E vamos ver a parte da história onde ela passou um mau bocado, teve que deixar para trás todos os seus bens durante 7 anos e, passado esse tempo, Deus abriu as portas para ela recuperar tudo o que lhe pertencia. E essa história está no livro de 2 de Reis, capítulo 8, o versículo 1 diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. A ordem era: olha, sai daqui desta região, sai aqui da tua terra, pega no teu filho, na tua família toda e vai peregrinar aonde tu puderes peregrinar. Porque o Senhor, diz ele, o profeta disse que o Senhor Deus chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Bem, esta mulher recebe uma notícia inesperada. E recebe a notícia de um homem que ela tinha uma grande consideração. Todos nós conhecemos a parte da história em que Deus se usa deste homem, o Eliseu, para ressuscitar o seu filho. Esta mulher não podia ter filhos e durante um grande período ela e o seu marido recolhia em casa dela Eliseu, uma mulher próspera, uma mulher que tinha uma grande estima por este homem, por este profeta, e fez de tudo para que sempre que ele passasse por lá, ela o acolhesse e que ele pudesse se sentir bem cuidado. Inclusive, ela e o marido construíram um anexo, um quarto, só para receber este homem. E este homem era tão agradecido pela generosidade desta mulher que um dia pediu até ao empregado para tentar perceber o que é que ela precisa. E ele percebeu que ela tinha tudo, só não tinha um filho. Ela não conseguia engravidar. E então ela recebeu a notícia do profeta que ela iria ter um filho no tempo certo. O tempo em que o Senhor iria determinar. Ela ficou super feliz com a notícia, pois o profeta falou por inspiração divina. E é interessante que ela própria disse: olha, tu não me mintas, é mesmo verdade. E ele respondeu: na hora certa tu vais conceber. E foi o que aconteceu. Aquela mulher concebeu, deu à luz um rapaz, ele cresceu. E mais tarde, algo aconteceu inesperado. Ele estava a trabalhar no campo com o seu pai, deu-lhe uma forte dor de cabeça e, passado algumas horas, já em casa, faleceu. Esta mulher, perturbada com a situação, não disse nada ao marido. O marido percebeu que ela ia a sair e perguntou-lhe para onde é que ela ia e ela só respondeu: tudo vai bem. E ela foi ao encontro de Eliseu e, chegando lá, o que é que aconteceu? O Eliseu perguntou-lhe se estava tudo bem, porque não era um dia normal de receber pessoas. Numa linguagem moderna hoje, não era dia de ir à igreja. Mas o moço, o empregado do Eliseu, percebeu que algo estava de errado com ela. Apesar dela ter respondido que tudo ia bem, Eliseu dirige-se à casa dela e descobre que o filho tinha falecido. E depois de algum tempo e de orar pelo rapaz, o rapaz ressuscitou. Um fenómeno sobrenatural que muito poucos puderam ter a honra de receber esse milagre. Existem alguns registros nas Escrituras de algumas poucas pessoas que foram ressuscitadas, quer no Velho Testamento, quer também
no Novo Testamento. Mas do que é facto é que o filho daquela mulher ressuscitou. Só que entretanto esta mulher recebe esta notícia, passado algum tempo já, recebe esta notícia assim: olha, sai da tua casa, pega na tua família e olha, vai peregrinando, vai por aí, olha, sai por aí, tenta desenrascar de modo é que tu não sofras a fome que vem aí. E ela foi, versículo 2 diz que se levantou a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Ela foi andando, até que encontrou uma terra, a terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo agreste, era um povo antipático, eles não eram nada dados à hospitalidade. Mas o que é facto, ela conseguiu encontrar naquele povo, naquele tempo, um lugar onde ela se pôde aguentar aqueles 7 anos de fome. E ela teve que deixar tudo para trás. Provavelmente as pessoas usaram as terras dela, usaram a casa dela, porque não é como hoje. Naquele tempo não havia nenhuma escritura e as pessoas, quando viam alguma coisa abandonada, passavam a usar e a usufruir daquilo que estava abandonado. E que ao fim de 7 anos, quando a fome passou, diz aqui no versículo 3, e sucedeu que ao fim de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi. O rei era amigo de Geazi, que era o tal servo de Eliseu. E o Geazi tinha muitas vezes conversas com o rei, explicando ao rei aquilo que Deus fazia através de Eliseu, a quem ele servia. E o rei já sabia da história de uma mulher cujo seu filho Eliseu ressuscitou. Claro que não foi Eliseu, mas foi Deus, através de Eliseu, que ressuscitou o filho daquela mulher. E o rei estava, digamos assim, feliz, e ele gostava de ouvir essas histórias. Até que esta mulher chega, ao fim de 7 anos, e foi quando Geazi diz ao rei, no versículo 5, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E esta que te está a pedir de volta à casa e de volta à terra é a tal mulher das histórias que eu tenho contado. E o rei chamou lá um dos oficiais, diz lá o versículo 6, perguntou primeiro à mulher se era realmente ela disse que sim, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Uau! Este rei foi movido pela história que ele sabia da mulher. E o que é que ele sabia da mulher? Sabia tudo. Sabia, acima de tudo, da generosidade que esta mulher tinha para com Eliseu. O rei gostava de Eliseu. Daí que ele era fascinado com as histórias que Geazi contava ao rei, acerca das histórias de Eliseu e como Deus se usava de Eliseu de maneira tremenda. E esta história da sunamita foi daquelas histórias que caiu bem no coração daquele rei. E quando ele conheceu a mulher, porque a mulher reclamava as suas terras e a sua casa, o rei de prontamente, de uma forma que ele não quis consultar nem leis nem nada, chama lá o oficial e diz, estas terras voltam para ela, e se as terras foram usadas, temos que lhe devolver o dinheiro como se fosse uma renda por todos os anos que a terra foi usada. E ela foi duplamente abençoada. Não só recebeu o que era dela, mas as rendas, como se ela tivesse alugado o espaço durante aqueles 7 anos que teve ausente. É absolutamente fantástico. Muitas pessoas às vezes leem estas histórias e tentam espiritualizá-las num sentido errado. Estilo assim,
Está a ver? Esta mulher fez tudo o que o homem de Deus mandou fazer. Então usam-se desta história para dizer assim, alguns de uma maneira errada usam assim a história. Está a ver? Olha, eu sou um homem de Deus, tudo o que eu mandar fazer você faça, porque se você obedecer ao homem de Deus, então você é abençoada. Mas as pessoas não conseguem descortinar que esta história é muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Esta história é a história do coração de uma mulher, de uma família, de um coração generoso. De um coração que reconhecia, neste caso em Eliseu, reconhecia nele um homem de Deus. E reconhecia-o não por obrigação, não porque era uma imposição do Eliseu, estás a ver, tens que me obedecer. Não, nada disso. Ela reconhecia em Eliseu o Espírito de Deus nele. E ela era tão grata a Deus por ter a possibilidade de ajudar aquele homem que tudo o que ela fez foi de coração, foi por amor, foi de generosidade. E aquilo abriu portas tremendas. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ela foi abençoada porque obedeceu ao homem de Deus. Não, nada disso, lá volto eu a repetir, nada disso. Ela foi abençoada porque o coração dela era um coração generoso, um coração bom. E ela foi abençoada acima das expectativas. Em primeiro lugar, recebe um filho que não estava à espera de ter, porque ela não podia conceber. E mais tarde, quando ela vê que o seu filho se está a perder, porque ele morreu mesmo, Deus usou-se novamente daquele homem de Deus, e foi Deus que ressuscitou o filho àquela mulher. Claro que Eliseu ficou com os louros, por assim dizer, mas quem faz tudo em nós e por nós é o nosso Deus. E ela continua a sua vida normal, continua a prosperar, até que um dia recebe uma notícia terrível. Tens que largar a tua casa e as tuas terras e tens que te fazer à vida, porque senão vais ter muito dano aqui nesta terra. E ela não tem, digamos assim, aquele sentimento, o que é que vai ser da minha vida? Tantos anos que eu fiz de tudo para ter o que eu tenho. Se eu perco isto tudo, o que é que vai ser da minha vida? Não, aquela mulher, ela consegue ver mais longe do que muita gente. Como Jesus dizia, mais importante é a vida do que estarmos preocupados com a comida, com aquilo que vamos vestir, com o que vamos comer. Não, a vida é mais importante. E ela decidiu, não, eu vou salvar a vida da minha família, eu vou sair daqui, vamos peregrinar. Deus há de ser connosco, alguma coisa há de acontecer, mas Deus não vai fazer com que falte nada. E sabe, aquela mulher largou tudo. E quando ela volta naquela atitude assim, bem, vou falar com o rei, vamos lá ver, se ainda tenho lá a casa e as terras. E o que fez o rei devolver-lhe a terra e a casa foi porque o rei sabia da história dela e da generosidade e do amor que ela tinha por honrar aquele pregador, aquele profeta, que ela reconhecia o Espírito Santo na vida dele. E essa generosidade fez com que ela fosse restituída de uma maneira generosa também. Até, meus amados, eu quero dizer uma coisa. O mundo está a viver um tempo difícil, muito complicado isto. Tudo o que está a acontecer, este Covid-19, esta ruptura que a economia está a ter, muitos não entendem o que é que está a acontecer e estão todos com muito medo, com muitas incertezas. Mas uma coisa é certa, meus amigos. Se nós permanecermos com este coração grande, generoso, a nossa generosidade fala alto. Ela hoje é falada aqui e ela é ouvida acolá, e mais à frente é recompensada. Então, nunca deixe de praticar o bem. Nunca deixe de praticar o bem. Mesmo nos tempos mais difíceis que possamos estar a viver, a prática do bem
é a solução para vencermos. A prática do amor, da generosidade, a prática da partilha, a prática de nós cedermos metade do pão que comemos agora a quem tem fome, metade da água que nós temos agora a quem tem sede. Se nós agirmos sempre com esta atitude, com esta grandeza, porque ser grande é isso. Ser grande não é ter muito dinheiro. Ser grande é ter um coração generoso, um coração bondoso, um coração que partilha, um coração que ama. Isso é que é ser grande. E essa generosidade e esse tipo de coração abre portas para o futuro. Podemos às vezes andar 7 anos ou o tempo que for necessário, muitas vezes numa terra que nós não gostamos, a peregrinar e a fazer coisas que nós não gostamos. Mas vai chegar o dia em que essa bondade vai dar o fruto de que nós tanto semeamos e continuamos a semear. Então não desista, não desanime, anime-se e continue a ser fiel a Deus. E Deus recompensará com boa medida, recalcada, sacudida, transbordar, vos deitarão no vosso regaço. Deus te abençoe. Até a próxima história.